O torcedor do Santos grita, clama por socorro e, pelo menos nas redes sociais, eu particularmente uso bastante o Twitter para trabalhar e para ver informações. Eu percebi nas últimas horas uma mobilização de grandes páginas de influenciadores. Eu não me considero um influenciador, embora tenha o orgulho de ter aqui quase 5 mil inscritos me seguindo e me acompanhando. Páginas grandes de torcedores e que falam sobre o Santos se mobilizando com a hashtag Fora Carille. Você já me ouviu pedir a saída do treinador do Santos pelos mais variados motivos? Por achar que o trabalho bateu no teto, por ter mostrado para vocês nas últimas duas lives, pelo menos, problemas táticos gritantes do time do Santos que persistem, mesmo com a troca de peças, trocas de jogadores. Mas no vídeo de hoje, eu queria me juntar a essa corrente pelo hashtag Fora Carille, sob um ponto de vista um pouco diferente. Eu quero falar sobre deboche, eu quero falar sobre cinismo e eu quero falar sobre um descolamento da realidade. Que o Fábio Carille mostrou na coletiva pós-jogo, depois do empate do Santos contra o Amazonas, e de um discurso um terreno que está sendo preparado para justificar o eventual fracasso do Santos na Série B e o fracasso aqui, leia-se, não subir para a Série A. Quero falar disso com vocês a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer. Eu sou o André Siqueira e hoje vamos falar sobre Fábio Carille. Vamos falar sobre o Santos, que afunda cada vez mais. O fundo do poço nunca chega e o pior jogo do Santos sempre é o próximo. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, comentar. Estamos a apenas 9 inscritos da marca dos 5 mil. Uma marca que estamos perseguindo há muito tempo. E eu conto com o seu engajamento, com a sua participação para a gente chegar o quanto antes nessa marca, tá certo? Mas vamos lá. Você já deve ter visto que nas transmissões do Premier, antes do jogo começar, a transmissão exibe uma entrevista do treinador das duas equipes com um repórter que está no campo. E aí ontem, no pré-jogo, o Fábio Carille é questionado pelo repórter, né, sobre fazer uma avaliação ali antes do confronto. E o Fábio Carille cita o fato do Cruzeiro e do Vasco já terem disputado a Série B e não terem subido. Já é uma coisa inacreditável, porque acho que, por mais que o Vasco, a gente possa tentar achar pontos de contato, pontos semelhantes do que foi o Vasco na Série B quando ele não subiu, do que tem sido o Santos, eu acho que tem uma coisa que difere as duas campanhas. Mesmo o Vasco sendo uma torcida, um clube gigantesco, histórico, vencedor, o Vasco não jogou a Série B como o Santos tem jogado no seguinte aspecto, a folha salarial. O Santos tem uma folha salarial de 11 milhões de reais, porque aqui neste canal a gente não vai diferir o gasto com o grupo A com o grupo B. Porque como eu sempre digo para vocês, nessa separação esdrúxula que o presidente Marcelo Teixeira faz, ele engana o torcedor como se o Dodô não estivesse recebendo salário, por exemplo, né? Então é apenas para deixar você a par do que eu estou dizendo. O Vasco não jogou a Série B com 11 milhões de folha. O Vasco não jogou uma Série B tendo a maior folha salarial da história da competição. E no caso do Cruzeiro, a comparação é ainda mais inacreditável, porque o Cruzeiro foi parar nas páginas policiais. A polícia investigou a instauração, a existência de uma quadrilha que saqueou o Cruzeiro, que roubou o Cruzeiro. E isso não está acontecendo no Santos, até que se prove o contrário, não é mesmo? Então, a comparação já carece de elementos mínimos. Mas eu quero olhar isso nas entrelinhas. Quando o Carille cita esses dois exemplos, ele está preparando o terreno para dizer que, já aconteceu outras vezes com times grandes. Se o Santos não subir, não vai ser a primeira vez. E isso significa naturalizar a mediocridade de forma muito simples. Para mim isso está claro. Não há, sob nenhum aspecto, nenhum argumento plausível que leve o torcedor do Santos a achar razoável que o Santos não suba. Nenhum treinador que esteja comprometido com a realidade, nenhuma diretoria, presidente, diretor de futebol, coordenador técnico, CEO, que estejam com as suas faculdades mentais em pleno funcionamento, vão achar que é razoável esse tipo de argumento. E o que me estranha é que eu estou gravando esse vídeo às 3 horas da tarde do domingo
é que já se passaram quase 24 horas desde o início da partida do Santos contra o Amazonas e nada acontece. Não tem nenhuma informação sendo publicada pelos setoristas que cobrem o Santos no sentido de questionamento ao trabalho do Carille. Muito pelo contrário, o brilhante, competente repórter Bruno Lima, que trabalha na Trivela, publicou uma reportagem na manhã deste domingo explicando por que a direção do Santos ainda não cogita demitir o Carille, sob o argumento de que neste momento de turbulência precisa agir com racionalidade, que pode ser uma oscilação e que o Santos não pode meter o pé pelas mãos. Então, isso me preocupa. Então, esse foi o discurso pré-jogo que me incomodou. Mas eu quero falar do pós-jogo. Que aí sim, meus amigos, você que me acompanha, você que já está aqui no canal há mais tempo, ou a você que está chegando neste canal pela primeira vez através deste vídeo, convido você a se inscrever e a participar das nossas lives. Mas você que já está aqui neste canal há mais tempo sabe que na nossa live pós-jogo nós não exibimos a coletiva do Carille. Acaba o jogo, começa a nossa live. E eu sempre assisto a coletiva do Carille depois. E eu fui assistir a coletiva dele mais uma vez, infelizmente. E é inacreditável. Tem alguns momentos ali que é o que eu disse na abertura desse vídeo. Eu não sei se é deboche, eu não sei se é cinismo, eu não sei se é o que é. Ou se é apenas uma pessoa que está delirando. Eu não tenho uma resposta. Mas em determinado momento, questionado sobre as vaias que o Santos tomou, no intervalo do jogo e ao final do jogo, o Fábio Carille, eu vou até pegar a aspa aqui, literal, para eu não ser leviano, né? Porque senão podem dizer que eu estou botando palavras na boca do treinador santista. E esse não é o meu intuito de forma alguma, né? Mas vamos lá. Ele é questionado sobre as vaias e ele diz o seguinte: não é a primeira vez que isso aconteceu. Contra o Avaí aconteceu também. É verdade, eu estava lá na Vila Belmiro e eu presenciei. Mas aí começa o inacreditável. Recentemente tivemos uma invasão no CT do Palmeiras. Se a torcida do Palmeiras está insatisfeita com tudo isso que ganhou nos últimos anos, imagina a do Santos, que vem sofrendo há muito tempo e caiu para a Série B. É emoção, é paixão, e a gente aqui dentro tem que ser razão. É continuar trabalhando, olhando para frente, motivar e deixar bem claro para esses jogadores dentro de campo o que eles têm que fazer e buscar ser bastante organizado para que a gente consiga a vitória no futebol. Normal no futebol as vaias da torcida, não tem nada de diferente. Eu não sei nem por onde começar analisando, mas não vou me estender muito nessa análise, mas o Palmeiras está na Série A. O Palmeiras estava disputando até ontem Copa do Brasil, Libertadores. O Palmeiras ganhou, empilha troféus. Desde que o Abel Ferreira chegou, o Abel Ferreira é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras. O Palmeiras chegou a ganhar 2 Libertadores num ano só. Não sei se você se lembra, a Libertadores em que o Palmeiras vence o Santos foi a Libertadores de 2020, cuja final foi disputada em 2021. No final daquele mesmo ano, o Palmeiras ganhou outra edição de Libertadores, né? O Palmeiras entra nos campeonatos para ser campeão. O Santos entrou na Série B com esse discurso de quem está se contentando e de não ser campeão. Então eu vou parar por aqui nessa análise, né? Eu vou parar por aqui nessa análise. Mas tem um outro momento da coletiva que eu volto a me questionar. É cinismo? É deboche? Ele está brincando com o torcedor? O Carille quer tirar o torcedor do Santos para idiota? O que é? Né? O sempre competente Felipe Camargo questiona o Carille sobre o momento, né, do time. E ele teve a pachorra, ele teve a cara de pau de começar a sua resposta ao Felipe Camargo dizendo a seguinte frase: olha, mas eu gostei do rendimento hoje, hein? E aí tem uma coisa meio cômica, meio tragicômica, melhor dizendo, que acontece nesse momento. O Carille está dando a entrevista, né? Tem o backdrop, que é aquela parte de trás que fica com os patrocinadores, e no canto da imagem a gente consegue ver o Márcio Calves, o Alexandre Galo e o outro rapaz, eu acredito que seja o Maradei. Não posso afirmar, mas pela imagem que eu vi parece ser o Maradei. O Márcio Calves é o diretor de comunicação, o Maradei é o assessor de imprensa e o Alexandre Galo é o homem forte do futebol, apesar de nós não sabermos o que este cidadão faz ou ainda está fazendo no Santos. E no momento em que o Fábio Carille diz que ele aprovou o rendimento do Santos contra o Amazonas, abre parênteses,
No primeiro tempo, o Santos não chutou nenhuma bola no gol do goleiro Marcão. E ao final do jogo, o Amazonas finalizou mais vezes do que o Santos. Acrescento outra questão. O único chance clara de gol do Santos foi no contra-ataque, dentro da Vila, contra o Amazonas, clube criado em 2019, que existe há 4, 5 anos e que subiu da Série C no ano passado. Contra este adversário, que eu respeito e que tem feito um campeonato muito digno, a chance mais clara de gol do Santos foi no contra-ataque. Mas fecha parênteses. O senhor Fábio Carille disse que aprovou o rendimento do Santos. E no momento em que ele faz isso, no canto da imagem, você vê o Márcio Calves e o outro rapaz, que eu não tenho certeza se é o Maradei, eles são pegos de surpresa de forma tão inacreditável que eles até tiram o óculos. Sabe quando você está incomodado, quando você vê ou escuta alguma coisa que te constrange tanto, que te dá tanta vergonha alheia, que você não sabe como você reagir? Aí você põe a mão na cara, olha para cima, não sabe o que você faz. Eles tiram o óculos e ficam assim pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu continuo fazendo essa pergunta, o que está acontecendo? Qual o intuito do Fábio Carille com essas respostas? Um treinador perdido, irônico, arrogante com os repórteres. Ele foi questionado sobre tática e começa a resposta dizendo assim, não sei se você viu o jogo, como se o repórter, o setorista, estivesse dormindo na arquibancada enquanto o jogo acontece. Então, meus amigos, olha, você já sabe qual é a minha opinião sobre o trabalho de Fábio Carille, você já me ouviu pedir a saída de Fábio Carille. Eu acho que o Santos corre risco de não subir. No começo do campeonato eu não tinha essa impressão. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho este medo, melhor dizendo. Mas você já me ouviu pedir a demissão dele por muitos aspectos. Por achar que o trabalho não evolui mais e agora ele está involuindo. Por achar que taticamente, o Santos só anda para trás. E agora eu queria acrescentar esse elemento. O torcedor do Santos está sendo humilhado por um treinador que brinca com o seu torcedor, que é cínico, que é irônico e que está preparando o terreno para um eventual insucesso do Santos com um discurso derrotista e que se conforma com o fracasso. Nos últimos anos, o Santos tem se apequenado, entrado nos campeonatos para ser eliminado ou para passar vergonha. O Santos foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos vem, a cada ano que passa, a cada dia, se destruindo, se autodestruindo. Então, para muita gente, o fracasso já foi naturalizado. Eu não aceitarei esse tipo de coisa. E aqui não é um discurso saudosista. Eu torço para um time grande. Ah, mas isso é o passado. Mas a gente tem condição de voltar a ser grande. Mas com essa mentalidade que está sendo construída pelo Fábio Carille, que está sendo verbalizada pelo Fábio Carille, com a conivência da direção do Santos, que até agora não pensa em demitir o treinador porque virou refém de um contrato feito por essa mesma gestão com este cidadão, o torcedor do Santos clama por socorro. O torcedor do Santos grita por um socorro. E esse socorro passa necessariamente pela demissão de Fábio Carille. Diga o que você pensa sobre esse vídeo. Deixe seu like se você concorda, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e me ajude a chegar aos 5.000 inscritos, faltam apenas 9. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.